eurocentrismo, aquela lente fantástica que faz com que o mundo gire em torno da Europa, mesmo quando não deveria. Mas vamos lá. Imagine-se na sua aula de história, em que a Europa sobreveste uma capa de super-herói e salva todo o mundo até então desconhecido da ignorância, enquanto outras civilizações incríveis como maias, astecas, chineses ou até indianos são relegadas a notas de rodapé. É como se a chegada de Cristóvão Colombo à América fosse o evento mais importante da história do nosso continente, ignorando completamente as culturas ricas e complexas já existentes antes dele. Viajando agora para a esfera da arte, a coisa não muda muito não. Você lembra daquele famoso museu que contém metade dos artefatos culturais do mundo? Pois é. Temos uma certa mania de achar que arte só é arte quando aprovada por algum crítico europeu. Claro, com aquela questão do distanciamento temporal. Enquanto peças incríveis de outros continentes são vistas apenas como curiosidades exóticas. E nas ciências, então? Certamente, todo mundo já ouviu falar na Revolução Científica Europeia, dando a impressão de que ciência não existia antes disso. Nada sobre a álgebra desenvolvida pelos matemáticos árabes. A palavra algarismo é árabe. Ou sobre a medicina avançada praticada pelos chineses centenas de anos antes dessa tal revolução científica da Europa. Não, gente. A ciência começa nos iluministas. Isso segundo aquela visão europeia, claro. Agora, quando a gente fala até em culinária, o eurocentrismo, o centro na Europa, é o chefe de cozinha. Uma pizza italiana ou um croissant francês são rapidamente celebrados como alta gastronomia. Mas comida africana, sul-americana, essas são frequentemente consideradas apenas exóticas. Exótica é a palavra que engloba tudo que é étnico. Étnico é classificado tudo que existe fora da Europa, como uma etiquetinha diferenciadora, porque eles não são étnicos, eles são centro. E a moda também não escapa disso, na qual as tendências europeias são chamadas de clássicos atemporais. Coisas que resistem ao tempo. Enquanto as vestimentas tradicionais de outras culturas são romantizadas, mas no sentido de distorcer a coisa. São tratadas muitas vezes como traje de carnaval. Dia do Índio, por exemplo, a gente se fantasia. Por quê? Exótico, novamente o exótico. Então temos o eurocentrismo, sempre lá, pintando a história, a cultura e a ciência mundial com um pincel europeu. E enquanto seguimos em frente, é essencial dar um passo atrás de vez em quando e apreciar o quadro completo. Afinal, o mundo é um lugar vasto e maravilhosamente diverso, mesmo quando visto sem um par de óculos europeus. Agora vamos falar de uma forma mais densa sobre isso. O eurocentrismo, enquanto uma visão de mundo que coloca a Europa não apenas como centro, mas como elemento fundamental da constituição da sociedade moderna, tem e teve profundas consequências para o resto do mundo, principalmente para uma coisa denominada de Sul global, que
do qual nós fazemos parte. Essa ideologia, porque isso é uma ideologia, porque trabalha com ideias, impôs uma monocultura de ideias, silenciando outras perspectivas, fincou hierarquias patriarcais, inclusive, que perduram até hoje. Segundo Henrique Dussel, filósofo argentino, a Europa moderna se autodescreve como o centro, como o fim natural de um movimento histórico, ou seja, todas as outras partes do mundo devem progredir para serem um clone da Europa. Essa visão eurocêntrica construiu a percepção de que a experiência histórica de lá é a única que é o quê? Plausível de estudo, porque ela encaminha qualquer sociedade para um estágio avançado de civilização. Contudo, essa perspectiva se liga a um universalismo contraditório que impõe uma visão de progresso homogêneo da humanidade ao mesmo tempo que proclama um elogio, digamos, à diferença, por meio daquela palavrinha exótico. O sociólogo Samir Amin, com uma obra chamada Eurocentrismo, crítica de uma ideologia, argumenta que o eurocentrismo é uma ideologia cultural que estabelece o pano de fundo para a concretização de relações globais de poder entre uma binariedade, West versus Rest. West é o ocidental versus o resto. Essa visão de mundo, advinda das nações centrais, favorece os homens brancos europeus em detrimento de outros povos e gêneros. Temos então outro conceito agora, a colonialidade do poder, que foi desenvolvido pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano. Ele evidencia como padrão colonial de poder que ele perpetua e ele gera constantemente desigualdades entre países, povos, sujeitos e gêneros. A materialidade e a subjetividade do conhecimento, da linguagem e dos costumes construídos pelo eurocentrismo lá no período colonial persistem até hoje, mantendo estruturas assimétricas de poder e manifestando a suposta superioridade do ser eurocêntrico. É complicado, né, gente? Essa ideologia eurocêntrica também se refletiu na produção de conhecimento. A filósofa Gayatri Spivak argumenta que a supremacia de um cânone intelectual europeu moderno, transferido para os nossos currículos escolares, citações, exames, em oposição a outras linhagens de pensamento vistas como necessariamente locais, específicas, empíricas ou datadas, é certamente uma forma de eurocentrismo. Por quê? Quando nós estudamos aqueles movimentos artísticos, sempre o cânone é estabelecido a partir de uma base europeia. Nesse sentido, então, a crítica ao pensamento eurocêntrico assume uma pluralidade que demarca a complexidade da crítica ao, abre aspas, universalismo cego e excludente. Ele tem a pretensão de ser universal, mas ele não é. Autores como Walter Mignolo, que fez aquela teoria decolonial, propõe uma escrita da história como globalcêntrica, em que ele situa os fatos como uma movimentação entre nações supostamente centrais e outras, por causa disso, periféricas. Então, em suma, vamos agora o creme de la creme. O eurocentrismo impõe a sua monocultura de ideias ao sul global, que engloba
Não necessariamente um sul específico, mas algo que está abaixo, através de uma visão do mapa de que a Europa está em cima. Quantas vezes que nós ouvimos a palavra o que te norteia? Esse verbo nortear vem de onde? Vem do norte como um fim, como algo que deve ser perseguido. E o norte, segundo o mapa, ele está em cima. Europa. Vocês estão vendo isso? Tchau, gente.